Agora sim, graça e paz, galera, graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Nós tivemos um probleminha técnico aqui, onde a nossa internet caiu, estamos com uma chuvinha aí, e então nós tivemos que atrasar um pouquinho, mas já colocamos ali, estamos de volta. Então eu quero dar graça e paz mais uma vez para vocês que nos assistem aí pelo Facebook. Então vamos iniciar o nosso Papo de Quinta, onde toda quinta-feira a gente traz um assunto pertinente. Aqui um dos departamentos da igreja já trazem um assunto. E hoje, nós aqui, Ministério de Louvor, viemos representar. Se você nos acompanha pelas redes sociais, provavelmente você deve ter visto que no início da semana nós tínhamos anunciado que o Ministério Infantil estaria aqui, com a Preta, que é a professora das crianças, ali a pastora das crianças. Ela deu uns probleminhas com ela, não pôde estar, e nós viemos representar, não é mesmo, amor? Graça e paz a todos que estão assistindo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Gente, nós já tivemos aqui com o grupo de louvor, com os nossos irmãos Christopher e Bruna, trazendo um papo bem descontraído, né, amor, sobre os bastidores do Ministério de Louvor. E hoje queremos trocar essa ideia com vocês também, ter esse papo descontraído. Nós trouxemos o tema, os erros que um Ministério de Louvor não deveria cometer. E eu creio que não é só simplesmente no Ministério de Louvor. Tem muitos assuntos ali que nós vamos abordar que realmente nós não deveríamos também para a nossa vida, né, amor? Exatamente. A gente pensou, primeiramente, claro, para o Ministério, a gente focar no Ministério onde a gente trabalha, mas quando a gente começou a fazer, a gente viu que funciona para muitas áreas, né? Tanto da igreja, profissional, são coisas que a gente tem que evitar, de fazer. Nós não somos perfeitos, somos humanos. Isso não é regra para participar do Ministério de Louvor e nem para participar de qualquer área, mas é algo que a gente tem que cuidar, e está sempre tentando melhorar para cada vez mais estar parecido com Jesus, né? É verdade, amém. Então, primeiramente, irmãos, antes de nós iniciarmos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É mais um canal para nós estarmos levando o Evangelho de Deus para as pessoas. Agradecer a você também que nos assiste aí da sua casa, que dedica esse tempo precioso, que hoje em dia o tempo é muito precioso para estar nos assistindo. E eu creio sim que Deus quer nos edificar nessa noite, que quer trazer uma palavra para você, para nós se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Amém? E como de costume, eu vou pedir para você, compartilhe essa live, envia para todos os teus contatos, para que realmente a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos ver aqui quem é que está conosco. Enquanto você compartilha aí, deixa eu ver quem está aqui. Nívia Dutra, bora lá. Boa noite, Nívia, beijo para vocês. A Bruna Ramos, graça e paz, graça e paz. Graça e paz, ela manda para nós, graça e paz. O Leandro está aqui também. Deixa eu ver quem chega mais aqui. A princípio, eu acho que para mim aqui está aparecendo só esse. A Merison está chegando aqui também, assistindo com a gente. Glória a Deus, a Graziane. Boa noite, Merison. O Sandro, um beijão para vocês, um abraço aí para a gurizada também. E é isso aí, galera. Hoje, então, os principais erros que um ministério de louvor não pode cometer. É um assunto muito legal, que graças à minha excelentíssima esposa, que quando mandaram a escala lá, das quinta-feira, ela já foi lá, preparou tudo, senão nós teríamos sido pegos de surpresa, né? E nós estávamos com tudo pronto, por isso que nós estamos aqui. Eu não sei se vocês são assim também, mas nós homens muitas vezes procrastinamos, deixamos tempo para fazer algumas coisas. Ela foi lá e pegou e fez já, então nós estamos preparados com o assunto ali para debater com vocês. Vai mandando o seu oi, a Indiara está chegando aqui também. O Adriano diz aqui, paz do Senhor Jesus amado, Deus abençoe a todos vocês. Abraço, pastor Adriano, custódio Garibaldi RS. Um abraço, pastor Adriano, Deus abençoe vocês também. Vamos lá então, meu amor? Os principais erros que um ministério de louvor não deveria cometer. Então, para começar, a gente colocou aqui não se preparar, para iniciar já os trabalhos, musicalmente e espiritualmente. Vamos começar, então, com a parte mais importante, que é o espiritualmente. A gente falou bastante dessa parte espiritual na última live, onde a gente falou sobre ataques espirituais, a importância do grupo, do ministro estar preparado, porque a gente é alvo, direto ali, onde a gente está de frente, uma linha de frente, a gente é responsável
por trazer a igreja, né, a adorar, a abrir o céu. Então, essa é o principal momento que a gente tem que se preparar. Então, quando eu decido participar de um ministério de louvor, participar de qualquer ministério da igreja, acredito que a primeira coisa é se preparar espiritualmente, se preparar que tu vai sofrer ataques, né? Como qualquer pessoa, tu vai sofrer tentações, tu vai sofrer lutas. Sem a parte espiritual, não vai conseguir. Tu pode até conseguir levar por um tempo, né? Conseguir ficar por um tempo, achar que é uma barbada, mas vai chegar uma hora que tu vai ser atacado e tu não vai, sem uma base espiritual, sem um momento de oração, né? Sem conhecer a palavra, tu não vai conseguir ir muito longe. E realmente, eu acho que em tudo da nossa vida, né, nós devemos nos preparar, ainda mais tratando de um ministério tão grandioso que é o mistério do nosso Deus, né, que é o reino de Deus. E realmente o louvor é um dos ministérios mais atacados, né? E a gente gostaria de frisar bastante essa questão do preparo espiritual, né? Não só o preparo espiritual, mas também o preparo musicalmente falando, né? Porque a gente está ali, não basta só ter um preparo espiritual, mas também a gente está cantando, tocando. Então, requer algumas habilidades, dons que Deus nos dá, requer um preparo também com relação a isso, né? Sim, muitas pessoas levam na brincadeira, né, essa parte do louvor da igreja, né? Tem muitas pessoas que usam a frase, né? A gente estava brincando em casa, não tem problema se eu errar, porque é para a honra e para a glória do Senhor. Só que não deveria ser assim, né? Tem problema sim, ainda mais que é para a honra e para a glória do Senhor. Então, tu está desmerecendo, né, a honra e a glória do Senhor. Quando eu era pequena, eu ia em muitas igrejas, meus pais frequentavam bastante igreja, a gente trocava bastante também de igreja. E eu me lembro muito que isso acontecia nas igrejas, principalmente as pequenininhas, onde eles dão bastante oportunidade, né, para os irmãos da igreja. Então, muitas vezes convidavam, né, dava oportunidade para um irmão, daí aquele irmão vinha, para não dizer não, e iniciava já falando assim: eu peço desculpa à igreja se eu errar a letra, se eu desafinar, se o playback não funcionar, mas não tem problema, não tive tempo para ensaiar, mas é para a honra e para a glória do Senhor. E, na verdade, isso já tem dois erros. Primeiro, porque você não se preparou, nem espiritualmente, nem musicalmente. E o segundo é tu falar para a igreja que tu não te preparou. Né? A igreja vem, né, vem para um culto querendo receber, né, querendo ser ministrado através do louvor, através de uma palavra. Tu não pode chegar, né, na casa de Deus, um lugar, no altar, um lugar de reverência, e falar para a igreja que tu não te preparou, que tu não deu nenhuma importância para aquele momento que é tão importante. Louvor, tanto palavra, né, nem se fala. Então, é sim uma área que tu tem que te preparar, né, que tu tem que sim ter um momento de ensaio. Se o teu ensaio não for legal, a igreja não precisa também saber, tu não tem que falar: se acontecer algum erro, eu peço perdão para a igreja porque a gente não conseguiu ensaiar. Isso é uma coisa que tem que ficar nos bastidores, que nem a gente falou, né? Mas a nossa irmã Bruna já revelou aqui, né? Revelou um mistério. Sabe que uma vez nós estávamos ali, eu fui, não me lembro, trazer os anúncios, eu acho, e eu inventei de trazer um Exuá ali. É verdade. E entrei todo errado, né? E usou que era para honra e para glória do Senhor. Sim, fui me defender, não. O que vale é que é para honra e glória de Deus, né? É porque isso existe muito, né? A gente brinca tudo, mas acho que foi um costume, né? Que acabaram assim, uma cultura de falar isso, mas a gente tem que pensar bem no que a gente está falando. Se é para honra e para glória do Senhor, a gente tem que dar o melhor, né? Se eu não estou preparado, irmão, peço desculpa, eu não consegui preparar. E isso vale também para quando a gente não está legal. Muitas vezes a gente não vai chegar legal na igreja, a gente vai estar preparado, a gente vai estar para uma escala, mas a gente não vai estar legal. O pastor várias vezes comenta aqui, né? Procurar sempre resolver o problema, né? Se tu teve um probleminha de sair de casa, tenta resolver. Se não conseguir resolver, se for impossível resolver, procurar o teu líder, procurar o teu pastor, né? Pedir dispensa, porque realmente, se tu subir aqui no altar, né, pesado, triste, tu não vai conseguir passar nada para a igreja. Por exemplo, como é que tu vai estar louvando a Deus, falando para a igreja ser alegre, adorar, se tu está ali triste, né, não conseguindo adorar? Então, não tem como. E é verdade. E é lógico, irmãos, que Deus, ele pouco se importa
com uma apresentação, ele pouco se importa com uma performance. O que vale realmente é o que está no nosso coração, né? Se aquilo que está sendo feito é verdadeiro, porque muitas vezes nós temos aqui um show, só que com corações vazios, né? Só que, paralelo a isso, é preciso ter um preparo, né? A gente está fazendo para Deus, a gente está sempre buscando a excelência, a gente bate muito nessa tecla aqui, né? Que é algo que a gente traz dos nossos pastores, eles ministram muito no nosso coração com relação a fazer com excelência para Deus. Então, Deus vê o coração, mas é necessário realmente tu ter um preparo para poder dar o melhor, né? E se Deus ele vê teu coração, ele vai ver que tu quer dar o melhor, né? Então, não precisa tu falar, tu pegar uma oportunidade só porque estão te dando, né? Se tu quiser dar o melhor, realmente tu vai te aprimorar, tu vai orar, tu vai jejuar, tu vai te procurar técnicas, né, para fazer aquilo. Se o louvor não é a tua área, traz uma palavra, traz uma oração, né? Não precisa cantar só porque alguém te convidou para cantar, né? Tu pode trazer uma palavra, tu pode trazer um testemunho, né? Tu tem que usar as ferramentas, né, que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Nem todos vão ter o mesmo dom, nem todos vão ter a mesma técnica, né? E a gente tem uma palavra que a gente colocou aqui só para fechar nessa área espiritual aqui, que é 2 Timóteo 2,15. Né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, aqui fala, né, que aqui a gente tem que estar sempre preparado, né, para não ter motivo de se envergonhar, né? Tu não ter motivos para o diabo te acusar, né? Tu não ter motivos para se acusar, né? Então, se eu estou preparado, se eu não tenho nada que me condene, eu vou conseguir dar o melhor a Deus, né? E essa é a parte espiritual que a gente falou ali no início. Realmente, é que Deus ele quer o nosso coração, mas a gente tem que se preparar. Sim. Então, irmãos, uma das coisas que não deveriam acontecer, não só no ministério de louvor, mas em todos os ministérios que tu vai servir na tua igreja e até mesmo fora, né? Às vezes a gente vai, até no nosso trabalho, a gente acaba não nos preparando e acaba sofrendo com isso. Então é indispensável o preparo, o entendimento do que está sendo feito para que a gente não venha fazer a obra de Deus relaxadamente, né? Amém. Deixa eu ver quem chegou mais aqui. Eu tenho aqui Derli, Linda Costa, a Jocelina também, um beijo para a Jocelina, minha sogra, sua mãe, manda um beijo para tua mãe. Beijo, mãe. Beijo, pai, Graziane. Galera toda aí. Para mim foram esses que apareceram aqui por último. Beleza? Vamos dar continuidade, então, meu bem? Então, segundo, atuar no ministério por obrigação. Também é uma das coisas que acontece muito, eu acho, nas igrejas, né? Quem nunca, né? Quem nunca trabalhou no ministério por livre e espontânea pressão? Exatamente. Por livre e espontânea pressão. Então, assim, quando tu vai fazer alguma coisa sem ter a vontade, porque alguém te falou para fazer ou porque você acha que você tem que fazer, dificilmente você vai conseguir entregar algo bom, né? Isso é no teu trabalho. Por isso que existe pessoas que trabalham anos infelizes, né? Em áreas Verdade. Que não tem nada a ver, né? Só principalmente porque precisam, às vezes tem família para sustentar. Na igreja é a mesma coisa. Se tu tá num ministério, principalmente do louvor, por obrigação, sem ter a menor vontade, sem ter o menor interesse, tu não vai conseguir entregar algo perfeito a Deus. Deus não vai receber, né, aquele trabalho teu. É melhor que realmente tu não faça, né? É verdade, porque tudo aquilo que é obrigado, tu faz sem vontade, tu faz sem felicidade, sem o teu coração, né? Inclusive, uma das passagens que o nosso pastor Eduardo ele gosta de citar muito está em Jeremias 48:10, que maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então, isso é impossível tu fazer a obra de Deus com excelência quando você está fazendo por obrigação, né? E Deus ele não precisa, né, que tu faça nada para ele por obrigação. Né? A obra de Deus ela não vai parar, né? O ministério de louvor ele não vai parar porque tudo deixou de servir. Lógico que vai fazer falta, mas é muito melhor tu escolher algo que arda o teu coração, que te chame, né, do que tu fazer alguma coisa porque alguém está te pedindo para fazer, porque tu acha que tem que fazer, porque tu acha bonito, porque tu acha que é a área mais importante, talvez, da igreja. Não faça isso, né? A própria Bíblia fala ali em Salmos, que eu anotei aqui, 100, acho que é. Salmo 102. 102 aqui, ó. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cânticos.
Então já fala ali, né? Imagina, a gente está ali no Ministério de Louvor, apresentando cânticos ao Senhor e não estando com alegria, né? Não tem como a gente contagiar a igreja, não tem como o nosso louvor subir se a gente não entregar, né, o nosso louvor com alegria a Ele. Ele não vai se agradar, né? Tu vai estar entregando algo relaxadamente, né, para Deus. E uma das coisas que eu acho que é super normal isso, né? Na nossa vida, o ser humano ele é assim, ele acaba se acomodando com todas as situações. E o servir na igreja às vezes é a mesma coisa, a gente acaba se acomodando em servir, em fazer, em estar em algumas áreas. Chega um ponto que a gente entra no modo piloto automático, está fazendo muitas vezes sem vontade, sem o coração e achando que está agradando a Deus, né? Então, uma das coisas principais, eu acho, é essa. Então, eu acho que a dica que eu dou hoje, se acender um alerta em alguma área da igreja que você está servindo, que você acha que não está feliz, procura o teu pastor, procura o teu líder e conversa. Às vezes também você pode estar confuso, né? É verdade. Às vezes tu está no ministério certo, tu ama aquilo, mas também pode estar passando alguma luta, alguma dificuldade, onde o diabo também possa estar te confundindo. Então, sempre é bom sentar com o teu líder, sentar com o teu pastor e conversar, para vocês juntos descobrirem qual é o teu chamado, qual é a área da igreja que te deixa mais feliz, e tu entregar 100%, né? Muitas vezes tu vai ser feliz limpando a igreja, servindo numa recepção, em qualquer outra área, mas se tu não está feliz, conversa com alguém. É verdade. Amor, antes de nós dar continuidade, chegou aqui a Tatiana, Tati e Alexandre, beijão para vocês, eles estão lá em Gramado, nossos irmãos queridos. Beijo para vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Chegou aqui também o Christopher, que faz parte do nosso grupo de louvor aqui, esteve com nós na live anterior. E é isso aí. Gente, antes de nós continuar, eu quero pedir para vocês, mande a sua pergunta, vamos junto com nós aqui fazer essa live, né, para não ficar uma coisa maçante, para não ficar só eu e ela falando, a gente quer convocar vocês a participar dessa live. Então, se você tem alguma questão, alguma pergunta ou alguma opinião, diz para nós o que você acha, qual o erro que você acha que não deveria acontecer no louvor, que você, de repente, já viu até acontecendo aqui ou em algum outro ministério. Então, compartilha com nós um pouco a sua opinião. Vamos dividir junto isso aí para nós fazer desse momento aqui um momento mais descontraído, um momento mais legal. Amém? Amém. Bora lá, então? Então, vamos lá. Próximo, então... Então, só para recapitular, nós falamos aqui, não se preparar para o louvor e atuar no ministério sem obrigação. Acho que é os dois, né? Acho que é o primeiro, os filtros, eu acho, assim, pela uma ordem, não tirando a importância de um e de outro, mas eu acho que pela uma ordem é a primeira reflexão que a gente tem que fazer, né? Essas duas, eu acho que é a primeira. A terceira, então, é deixar de participar de outros momentos do culto ou eventos da igreja. Isso é um mistério, né? O que acontece, né? Até que isso não acontece aqui na minha igreja, que nem o pastor diz. E realmente não. A gente defende o nosso grupo. Quando a gente tem que puxar as orelhas, a gente puxa, mas quando tem que fortalecer eles, a gente fortalece também. Porque o que eu vejo, quando nós fomos, Deus nos chamou para liderar os jovens, liderar o grupo de louvor, eu comecei a conversar com alguns irmãos que já eram líderes, e uma das coisas que a maioria da galera me comentava era que, cara, né, a galera do louvor, tu tem que ficar em cima, porque termina o louvor, eles vão para a rua, eles vão para a cantina, eles ficam batendo papo, ficam no telefone, então às vezes não participam do culto, e aqui não acontece isso, realmente, as pessoas vêm, assistem, só que às vezes não estão com a cabeça ali também, né? Então é importante, muito importante isso, né? Não só porque você toca no louvor, ou você participa de alguma área na igreja, que tu tem que se dedicar só para aquela área, né? Nós somos um corpo, tu tem o teu chamado, tu vai estar ali, só que daqui a um pouco, muitas vezes tem um evento lá na ação social, ou um evento de evangelismo, e muitas vezes o pessoal do Ministério de Louvor ou de outros ministérios acaba não se envolvendo, como se fosse, tipo assim, não é problema meu, só é com a equipe de evangelismo, sendo que não deveria ser assim, né? Sim. Eu já vi em alguns ministérios também, não aqui, mas já vi de outros ministérios onde eu vi muito isso acontecer também. Acabar o louvor desce, vai para a rua, fica conversando, fica fazendo as suas atividades paralelas e retorna somente quando o pastor chama ali para o louvor final, né? Eu acredito que o Ministério de Louvor é o principal que deveria estar lá embaixo, sendo ministrado, né? A gente precisa ser ministrado também. A gente tem o dever,
né? A gente é a vitrine, a gente é o exemplo. As pessoas, muitas vezes, dependendo do tamanho da igreja, não vão conseguir acompanhar o modelo da igreja pelos irmãos ali, mas sim olhando, né, o pessoal que está aqui em cima. Eu vou olhar o pessoal ali para ver como é que funciona a igreja, para ver como é que é a questão de vestimenta, ver como é que eles se portam, como eles falam. Então, a gente está numa vitrine. Se a gente não der o exemplo, ficando na palavra, daqui a pouco um irmão vai fazer o mesmo, né? As crianças da igreja vão estar se espelhando na gente. A gente tem que ter essa acessibilidade. A gente é uma extrema responsabilidade, na verdade, né? Eu acho que não participar do momento da palavra é uma atitude egoísta até mesmo, né? Tu tem que estar ali prestando atenção, tu tem que ter a sensibilidade ali, a espiritualidade para ver, né? Até mesmo o louvor que tu vai trazer depois. Porque, de acordo com o que o pastor está falando, tu pode trazer um louvor ali de encontro, né? E tu não vai conseguir fazendo isso indo para a rua, mexendo no celular, né? E eu acho, sim, que não participar é uma atitude até infantil, né? De achar que tu é melhor que os outros. Né? Isso é um problema de músico, banda, essa questão do ego. Mas aqui na minha igreja isso não acontece, graças a Deus. E é isso aí mesmo, é uma parte importante. A gente deve entender o que é o corpo de Cristo, né? Entender que não é só vir aqui fazer uma apresentação, servir numa área e não ligar para o resto do que está acontecendo. A gente precisa ter esse coração sensível, até mesmo porque o ministério de louvor é um ministério chamado para interceder pela igreja, para estar ali em oração. Então, muitas vezes, o que deveria acontecer é que enquanto o pastor ou o pregador está ministrando a palavra, o ministério está ali em intercessão, orando, intercedendo por aquilo, né? Porque nós fizemos parte dos obreiros, nós estamos ali, fazemos parte daquele grupo, então nós temos que discernir isso para poder o fluir de Deus acontecer. E é uma batalha espiritual, né? Tanto ali na parte do louvor e tanto ali na palavra. Então, um liga o outro, um ajuda o outro, né? Muitas vezes a gente vê o pastor aqui também embaixo ajudando a gente lá, no louvor também, intercedendo com a gente. Então, por que a gente não vai também fazer a mesma coisa, interceder pela pessoa que está ali ministrando a palavra, né? Ajudando. Então, é muito importante. E eu acho que o próximo, falando nessa parte de que a gente não pode ter atitudes egoístas, infantis, vai de encontro com a próxima pauta que a gente tem aqui, né? Exatamente. Antes de nós entrar na próxima pauta, o nosso irmão Jader, que está lá na casa dele, sentado no sofá. Mentira, irmãos, ele está aqui atrás das câmeras, tá? Ele faz parte, é o nosso líder das mídias aí, o nosso MacGyver, que nem diz o Luiz Hermínio lá, disse do cabeça dele lá. Ele diz aqui, ó, um dos maiores erros de qualquer ministério é a desunião. Com certeza, Jader. Um dos maiores erros é a desunião, que é justamente o nosso próximo tema, que seria desavenças entre os grupos, entre um grupo de louvor ou qualquer outra coisa, né? Ou o corpo de Cristo, né? Que eu acho que esse não pode acontecer mesmo no Ministério de Louvor, mas a gente tem que entender que também são pessoas, são falhas e isso vai acontecer. Mas isso é como a gente vai trabalhar, né? A gente, desde que começou, né, se trabalhar no ministério aqui como líderes, a gente sempre procurou conversar, né, sentar e resolver. Então, já não deixar se criar algo pior, né? Mas isso vai acontecer, isso já deve ter acontecido na tua igreja, ou tu já viu, ou tu já vai ver, né? Porque são pessoas, né? São um grupo aqui de grande, né? Mais de 10 pessoas. Hoje ali nós temos o nosso grupo do Ministério de Louvor, nós temos mais de 10 pessoas. Então tu pega 10 pessoas ali no ensaio, claro que são ensaios divididos, que cada grupo toca um ensaio separado, mas são 10 cabeças pensando diferente, 10 formas de viver a vida diferente, 10 formas de lidar com situações diferentes. Então, sempre tem algumas situações onde em algumas vezes a gente tem que intervir, em algumas vezes o grupo tem maturidade para resolver. Só que uma das coisas que não pode ter realmente é a desunião. Situações para resolver, discordâncias podem existir, mas o que não pode existir realmente é a desunião. Eu até quero dividir uma palavra com vocês aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui, está lá em Coríntios. O apóstolo Paulo adverte, né, a igreja de Coríntios. Primeiro ele diz que da mesma maneira que nenhum, lá em 1 Coríntios 1:7, tá? De maneira que nenhum dos dons falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui para a igreja de Coríntios que nenhum dom lhes falta.
Eles têm todos os dons, porém, lá no capítulo 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma mensagem, a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Aqui Paulo está deixando bem claro que não importa tu ter os dons espirituais, não importa tu ter a melhor banda, não importa vocês serem ali o melhor grupo de louvor, se vocês estão caminhando com pensamentos diferentes, se vocês estão com individualidades dentro do grupo. Tanto que daí entra bem onde tu falou, amor, no capítulo anterior ali, lá em 1 Coríntios 3, 1, Paulo diz, e eu não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como meninos em Cristo. Então Paulo deixa claro que esse tipo de atitude é de meninos em Cristo, né? De pessoas que realmente ainda não entenderam o propósito que estão fazendo, né? E a gente vê muito isso, né? Pessoas hoje que... atitudes, às vezes, são pessoas maduras, mas as atitudes são muito de meninos ainda, né? Meninos na fé. E às vezes, os motivos são muito pequenos, né? São coisas que não precisam ser levadas a um nível tão grande, né? Coisas que a gente pode sentar, né? Que a gente pode conversar. O que acontece muito no Ministério de Louvor, né? São pessoas diferentes, com ideias diferentes, com técnicas diferentes. Às vezes, né, os motivos das brigas muitas vezes são questões de tons, né? Geralmente, o que acontece aqui no grupo, tá? Pelo menos o que acontece no nosso grupo é o quê? Cara, cada um tem uma forma, às vezes um acha que o tom é X, outro acha que o tom é Y. Isso acontece, normal. O que não pode acontecer é o quê? Se tornar aquilo ali um cabo de guerra. As pessoas têm que entender que eles estão ali para um propósito, que é ministrar, que é adorar a Cristo, entendeu? Então é isso que tem que ser resolvido, né? Aconteceu o problema, aconteceu a divergência, acabou, sentou, conversou, resolveu e amém. Porque vai ter problemas, vai ter situações, mas é como a gente resolve, né? A gente conversou também na última live sobre isso. É tudo uma questão de ter maturidade, né? De tu ver que não, é meu irmão, é um corpo, né? E isso vale para toda a igreja, né? Então pode existir dentro da igreja divisão, né? Contenda, porque o Espírito Santo ele não vai estar ali, né? É o teu irmão, a parte do teu corpo, né? Que vai te ajudar, que muitas vezes tu vai estar fraco, ele vai estar forte, ele vai te levantar, né? Então sempre procurar resolver. Vai ter momentos que o irmão vai te olhar de um jeito que tu não vai gostar, vai falar alguma coisa, mas espera, né? Ora, procura o irmão, resolve, porque vale muito a pena, né? Quando o grupo está unido, a gente sente a diferença, né? Muita diferença. A igreja sente a diferença. Quando tem alguma coisa errada, dito e feito, a igreja ela sente, ela vê que alguma coisa está acontecendo. E eu acho que é uma das coisas que não pode acontecer, né? Pelo menos eu acho que aqui não pode acontecer. Exatamente. E o que a gente aprende com os nossos pastores é resolver. Tanto que toda situação que acontece, que chega a nós, que a gente consegue perceber, a gente procura o máximo possível trazer, resolver, tratar, para que não se crie feridas, não se criem situações ali num grupo que possam levar isso mais longe, ser um desagrado maior, não é? Nosso irmão Cristo nos mandou aqui, ó. Temos que entender que estamos ministrando a noiva de Cristo. Temos que ter temor de tudo que é feito. E realmente, Cristo, é isso aí mesmo. Nós estamos aqui ministrando a noiva de Cristo. Existe um temor muito grande e sem temor não funciona. Não. Primeira coisa é temor, né? Eu sempre fui desse pensamento que se eu não estou legal, eu prefiro não subir, eu prefiro não fazer, eu prefiro resolver comigo, né? Claro que cada pessoa tem um seu jeito de trabalhar, né? De resolver. Eu prefiro me afastar um pouquinho, sentar, conversar e não fazer nada, né, na força do meu braço. O ideal é sempre resolver, sempre procurar te consertar com Deus, né? Porque é uma coisa muito séria. Trabalhar para Cristo é uma coisa muito séria. Exatamente. Galera, então vamos recapitular o que nós falamos aqui. Primeira coisa que nós falamos, então, foi não se preparar. Depois, atuar no ministério por obrigação. Deixar de participar de outros momentos, de outros eventos do culto. E desavenças entre o grupo de louvor, né? Sim. São coisas muito importantes. Ó, aí Nelda chegou aqui. Nelda, minha tia. Beijo, tia. Deve estar lá de Cerro Largo,
Ou em Bento, né? De vez em quando ela vem visitar as filhas aqui em Bento. Beijão para ti, um abraço. Deus abençoe tu, tio Neldo. Um abração para vocês, tá? Então, amor, continuando, um dos temas que a gente tem aqui seria não ter compromisso. Não ter compromisso. E aí, amor, não ter compromisso, o que você tem para dizer? Olha, gente, agora vai falar a pessoa que mais fica brava com quem não tem compromisso. Porque é uma das mais comprometidas. Vou contar um testemunho para vocês hoje. Um testemunho. Um testemunho, estava eu lá, nós nos arrumando para vir para cá. Estou indo, passando pelo quarto, quando eu vejo ela com os 2 pés para cima. A mulher não me cai do banco, grávida, de costa no chão. A primeira coisa que a gente falou, como é que tu tá? Tu tá bem? Tu tá legal? Depois a gente riu. Depois a gente riu, né? É um pequeno acidente, mas eu tô bem, tá? Nem era para falar, não é para assustarem. Mas enfim, Foi uma pequena queda. O que eu quero dizer é o seguinte, de repente, para quem não tem compromisso, isso já seria um motivo para ficar em casa. Não, eu estou grávida, vamos cuidar. Liga pastor, bota outro lá que agora não dá. Mas eu digo isso porque ela é um sinal de comprometimento. Então, às vezes, pode vir pingando que ela vem. É que eu acho assim, ó, que um músico, um ministro, um obreiro, né, da casa de Deus, assim, maduro, ele vai ter essa visão, né, da responsabilidade. Eu acho muito bonito quando, às vezes, a gente pede alguma coisa para alguém e alguém fala, esse dia tu não conta comigo. Esse dia, aqui eu posso te ajudar, aqui eu já não posso. É muito melhor. Tu sabe que tu pode contar com aquela pessoa até um limite. Até ali, tu já não vai conseguir. Mas é muito mais transparente. Isso demonstra responsabilidade. Agora, quando eu pego um trabalho, né, e simplesmente entrego quando eu quero, quando eu posso, né, a questão que a gente fala muito, né, falou no outro, de atrasos também, isso demonstra uma falta de respeito, né? Primeiramente a Deus, né, porque tu está fazendo algo para Ele. Segundo, com a equipe, né, com quem tu trabalha, muitas vezes vai ter que ficar te esperando. Chegou cedo, muita gente vem cedo, vem direto do trabalho, né? Dá o melhor e vai ter que se atrasar porque tu não demonstrou essa mesma responsabilidade. Sempre que eu falo, tudo é ajustado, tudo é conversado, o combinado não sai caro, né? Se tu sabe que tu vai te atrasar para um compromisso, né? A primeira coisa, manda mensagem para o teu líder, manda mensagem para o teu pastor, avisa, né? Não vou conseguir. E isso não é 1 minuto antes de começar, tá? Quando eu sei que eu vou me atrasar, eu já sei, há horas que eu vou me atrasar. Então, manda uma mensagem, avisa, né? Que é muito mais tranquilo. O líder vai se preparar, né? Vai conseguir se adequar ali o horário. Quando tu vai faltar, a mesma coisa. Então, imprevistos acontecem, a gente não está trabalhando com robôs. Eu poderia, que nem o Alexandre falou, ter me machucado muito sério, realmente não ia poder vir. Mas isso é imprevistos, né? Não pode ser uma regra, não pode ser algo que tu use sempre, né, como uma desculpa, né? Exatamente. E a questão do comprometimento não é só com relação a um ministério, né? Hoje em dia, geralmente, pelo menos as nossas conversas assim, a gente crê que o quê? A pessoa que não tem compromisso dentro do ministério, ele é assim na vida dele também. Sim. As pessoas não vai ter compromisso com o emprego, não vai ter compromisso com a família. Então, a questão do compromisso ela é muito importante. Hoje, para te assumir qualquer decisão na tua vida, tu precisa estar comprometido para ela, né? Principalmente se tratando das coisas de Deus. Muitas vezes a gente, é lá na igreja, se não for, não dá nada, é só mais um culto, mas não. Porque às tem vezes compromisso, ensaio né? não dá nada, né? Tu deixa passar uma vez, deixa 2, a pessoa acha que não, tranquilo, não dá nada, né? A gente separou também aqui um versículo que fala muito sobre isso, ali em Números 32 fala. Esse é forte, o mistério aqui, gente. Segura esse manto. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que obriga a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então, aqui fala, né? Quando tu pegou um compromisso, e com Deus ainda, confirmou com Deus esse compromisso, tu deve cumprir ele até o fim, né? Ou diz, é tu e Deus, né? Ou diz, Deus, não vou conseguir, tô largando, Senhor. Aí te resolve com Deus. Exatamente. Eu acho que uma das coisas é a maturidade de tu discernir. Às vezes a gente não... É que nem assim, é a mesma coisa que tu tá fazendo por obrigação quando tu assume um compromisso que tu não pode cumprir, entende? Então é muito mais bonito, que nem tu falou, tu dizer, cara, não conta comigo, eu não posso, eu não vou assumir esse compromisso contigo. Agora, tu assumir um compromisso com Deus e não cumprir, cara, tu
tu não está desonrando apenas o teu líder, o teu pastor ou a pessoa com quem tu te comprometeu. Tu está desonrando a Deus, cara. A supremacia maior. Só Deus está desonrando, entendeu? Só Deus, para honra e para glória do Senhor. E também isso, tem um versículo, não me lembro qual, onde diz que nós devemos fazer o nosso trabalho como se nós estivéssemos fazendo para Deus, né? Da mesma forma, se tu é um cristão, tu conhece a Cristo, tu se diz seguidor de Jesus, e lá no teu trabalho tu também não tem comprometimento, mas na igreja tu tem, cara, tu também está desonrando a Deus, porque a palavra de Deus diz, fazeis lá fora como se estivesse fazendo para Cristo. Sim. Então é muito importante a questão do compromisso. Amor, antes de nós continuar, eu sei que nós estamos com pouco tempo, voa. Estava travado aqui aqui para mim. Deixa eu dar um oi para o pessoal aqui que eu não dei ainda. Vamos lá. Nós temos aqui a Rosa e o Rogério, beijão, abraço para vocês, graça e paz, irmãos. A Andiara está aqui com a gente também. Deixa eu ver aqui, a Alice, beijão, Alice. Fernanda tem uma pergunta aqui. O maior erro do grupo de louvor é reclamarem que o som da bateria está alto. E aí, mano? Mas quem reclama geralmente não é do grupo de louvor, né? Ela fala isso, mas nem reclama mais, Fernanda. Calma, fica tranquila. Tá tudo na paz já tá tudo resolvido. Gente, glória a Deus por isso. Vamos dar continuidade, porque o tempo voa. Porque tem uma pauta boa aqui, que é a Vamos próxima. Lá. Não aceitar ser discipulado. Essa é mais pesada, eu acho. Quem está no grupo Ministério de Louvor não pode ter esse pensamento. Não aceitar ser discipulado. Por quê? Por que será? Galera, o nosso pastor pregou, acho, numa quarta-feira aqui, sobre ser ovelha, né? Não deixar ser discipulado. Eu acho que, assim, em toda questão de grupo, em todo lugar que a gente for, nós precisamos entender que nós estamos em fase de crescimento em Cristo, nós estamos em fase de realmente aprendizado. Então, assim, tu não deixar de ser discipulado, é como se tu dissesse assim, não, eu sou perfeito, eu sou bom, eu faço do meu jeito, né? Aprendi assim, vou morrer assim. E assim, para te ser discipulado, primeiramente, né, para te querer ser discipulado, tu tem que ter um espírito humilde, né? E se tu não tem um espírito humilde, tu não deveria servir em nenhuma área da igreja, né? Se tu não aceita ser discipulado, porque toda a área, todo o ministério que tu entrar para servir, tu vai ter que trabalhar alguma coisa, tu vai ter que ser Ninguém discipulado. É perfeito, né? A gente tu vai entrar e vai precisar. O teu líder vai falar, eu preciso que tu melhore nisso, tu tá bom aqui, tu já melhorou nisso, mas tu vai precisar melhorar. Nós somos discipulados pelos nossos pastores, a gente tem que melhorar muito ainda, e eu acho que a gente vai, até o final da nossa vida, a gente vai ter que precisar ser discipulado porque a gente não alcançou a perfeição, né? Exatamente. Uma das coisas que eu ia citar é exatamente isso. Porque o nosso irmão Jonas, que estava aqui no papo para toda a vida, na terça, ele disse isso. Ele vai para o resto da vida. Sim, é um tratamento. Sendo tratando o relacionamento deles, e assim é com a gente também. Então é muito importante isso. Uma das coisas que realmente não poderiam acontecer é não se permitir ser discipulado. Irmãos, o tempo está voando. Nós vamos pular aqui. Vamos por último direto? Para dar tempo, porque esse aqui tem pano para manga aqui também. Gente, o nosso próximo seria não dar um bom testemunho. Eu acho que a gente vai encerrar com esse tema. Eu acredito que não adianta nós cumprirmos todos esses tópicos, nós nos prepararmos aqui para fazer aqui dentro da igreja, nós não atuar por obrigação, nós não deixar de participar dos outros, nós fazer tudo o que a gente falou aqui, se lá na rua, se lá fora, se na nossa casa, na nossa família, nós não damos um bom testemunho, né? Exatamente. Isso é uma coisa que é muito feia, que acontece, que a gente vê muito, pessoas pingando óleo aqui no culto, né? Demonstrando pingar, falando amoroso, querido, com a família, e em casa é totalmente diferente, né? Vive uma vida totalmente diferente do que vende aqui na igreja, né? Então, primeiramente, gente, o testemunho. O testemunho da nossa vida vai converter as pessoas, né? A nossa família, os amigos que a gente quer levar para Cristo. Então, não tem como as pessoas verem Cristo na gente. Se a gente tem uma atitude na igreja, bota a Bíblia embaixo do braço, vem para a igreja, pula, sapateia,
né? Até mesmo que o ambiente é propício, né? O pastor manda tu levantar as mãos, tu levanta as mãos. O pastor manda tu dar glória a Deus, tu dá glória a Deus. É muito fácil, né? Ser crente dentro da igreja. Sim, aqui a gente está sendo, o pessoal observado, né? Aqui está todo mundo comportadinho. Agora é em casa que o bicho pega, né? Exatamente. Irmãos, eu separei uma palavra para vocês que vai de encontro a isso, tá? Ela é um pouco longuinha aqui. Tá lá em 1 Timóteo 3, a partir do 1, tá? Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, presta atenção, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não tendencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E aqui no 5, ó, é a pegada maior. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado a igreja de Deus? Não neófito para que ensoberbecer-se não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Irmãos, isso aqui a gente não precisa nem falar nada sobre essa palavra, né? Ela mesma deixa... Não precisa nem interpretar, né? Não precisa nem interpretar, ela deixa claro. Porque se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, como irá cuidar da casa de Deus? Então, irmãos, para nós encerrar realmente esse tema, não adianta nós vir aqui, ser uns crentes perfeitos, ser, né, uns crentão, dar glória a Deus, aleluia, e lá fora na nossa casa, no nosso serviço, da porta do templo para fora, nós não pregarmos, não darmos um bom testemunho, né? Não adianta a gente estar aqui e a nossa casa está uma bagunça, né? Nossa vida destruída, nosso casamento, nossos filhos, né? Tem pessoas que se dedicam 100%, né, à igreja. E eu falo a igreja porque primeiro é Deus. E quando fala para ti, primeiramente a Deus, não fala que tu tem que estar 100% dentro da igreja e tu esquecer da tua família, esquecer dos teus filhos, né? A gente vê hoje filhos de pastores, né? A gente estava até comentando aqui, brincando com a Nanda, mas a gente vê muitos filhos de pastores realmente se perdendo, né? Em depressão, porque realmente não tem o apoio dos pais, não tem o tempo, né? E o que a gente cuida muito lá em casa também é isso, assim, o tempo que a gente dá para nossa filha, tempo de brincar, tempo de conversar, o tempo nosso, né? Que a gente até conversa bastante, para a gente se levando dedicar. em consideração que é o seguinte, 80% das nossas conversas é sobre o Ministério de Louvor. Sim. Eu até brincava com ela, que aqui nós estamos em 3, né? Eu, ela e o Noah. O Noah, de duas uma, ou ele com certeza vai participar do Ministério de Louvor, ou ele nunca vai querer saber de Ministério de Louvor, tanto porque que ele escutou. o tanto que a gente conversa, tantos perrengues que a gente tem que enfrentar ali e, né, conduzir, é pesado, né? É. Mas é isso, eu acho que, primeiramente, não basta nós fazer de qualquer jeito, ser perfeitos, fazer uma apresentação aqui, se lá fora nós não realmente pregarmos a Cristo Sim. com as nossas atitudes, né? E a nossa família, ela vai nos julgar, né? Ela vai ser o termômetro, né? Para ver se tu está no caminho certo, né? Se tu é uma pessoa, tu é em casa, tu é um bom marido, se tu é um bom pai, se tu é um bom filho, isso vai refletir, né? Na mudança que Deus está fazendo na tua vida. Isso automaticamente vai ser um testemunho. Não vai precisar nem às vezes tu falar, né? Tu pregar de Jesus, porque eles vão olhar, meu Deus, se a pessoa está na igreja, se a pessoa foi para a igreja e melhorou e está desse jeito, quero ter esse Jesus para mim também. E se tu não mudou, né? Se tu vai para a igreja, chega para casa, briga com a tua esposa, briga com o teu esposo, agride com palavras, né? Os teus filhos, tu não acha que tu não precisa dar tempo para os teus filhos, tu acha que não precisa brincar com os teus filhos, alguma coisa está errada, né? Então comece primeiramente com a tua casa, resolve a tua casa, né? Tenta resolver ali, se ajustar com a tua família, depois comece a servir, né? Em algum ministério. Exatamente. Uma das coisas que a gente tem que entender é que nós não precisamos apenas pregar para as pessoas que estão aqui na igreja. Cara, a nossa missão é lá fora, a nossa missão é da porta para lá. É o que a gente faz quando não tem ninguém vendo, tu entendeu? Sim. E isso inclui dentro da nossa casa. As redes sociais, as né? redes sociais, exatamente.
E é isso, irmãos. Nosso tempo foi, a gente começou um pouquinho atrasado pelas questões técnicas aqui que faltou a internet. E foi um tempo precioso, amor. Eu acredito que eu saio mais edificado daqui hoje e quero que vocês também saiam daí agora, estejam edificados com o que foi dividido aqui. Sim. E que nós possamos cada dia mais aprender com Cristo, né? Entender o que é o verdadeiro evangelho, entender o nosso chamado, o que a gente está fazendo aqui, o porquê que a gente vem toda semana na igreja, o porquê que a gente está aqui sendo ministrado, né? Entender o que Deus realmente quer fazer. E eu creio que uma das coisas é não para a gente ser aqui, mas lá fora, verdadeiros imitadores de Cristo, né? E deixa bem claro que a gente não está trazendo aqui que para estar no Ministério de Louvor tu tenha que ter alcançado a perfeição. Tanto é que ali o nosso tema era erros que não devemos cometer. Então, quer dizer que erros que a gente tem que procurar não cometer. Então, se hoje você está participando do Ministério de Louvor ou algum ministério da tua igreja e tu acha que um desses aí tu ainda não venceu, procure melhorar, né? Procure teu líder, procure teu pastor e diz, pastor, essa área que eu não estou conseguindo. Eu estou com muita dificuldade, que essa é a parte do aceitar ser discipulado. O teu pastor ele vai te ajudar, né? Muitas vezes você não vai precisar parar de servir na área que tu está servindo, né? Para ser tratado, tu vai dar uma continuidade ali, né? Algumas coisas realmente às vezes a gente tem que dar uma paradinha, mas é procurar melhorar. Não faça de qualquer jeito, né? É para a honra e para a glória de Jesus. Então tem que ter um temor. É verdade. E como a gente foi num culto segunda-feira de outro ministério aí, uma das coisas que o pastor disse foi: Deus adora ver a nossa nudez quando a gente chega e se apresenta quem realmente a gente é, né? Que daí a gente dá oportunidade para ele realmente trabalhar na nossa vida. Agora eu trabalho. E se você está num ministério, com certeza tem pessoas aptas a trabalhar junto contigo certas áreas. Então, procure o seu líder, procure o pastor, procure um irmão de tua confiança. E para vocês conseguirem crescer junto. É só expondo realmente a nossa nudez, quem a gente realmente é para ser tratado. E curado, né? E curado. Amém, queridos? Amém. Olha, foi uma honra estar aqui com vocês nesse tempo. Obrigado a todos vocês que nos assistiram, a todos vocês que, né, estiveram aqui com a gente, contribuindo para essa live. É um prazer realmente para nós estarmos aqui. Eu desejo que Deus tenha tocado no seu coração, que Deus venha nos fortificar cada dia mais. Amém? Vamos orar, amor? Tu ora para nós, por favor? Claro. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, de grande ensinamento, Senhor, para todos nós, principalmente para mim e para o Alexandre, que fomos os primeiros a ser discipulados com essa palavra, Senhor. Senhor, que cada palavra, Senhor, que cada tópico que foi falado essa noite possa entrar no nosso coração, Senhor, que possa arder, Senhor, que o Espírito Santo venha nos constranger, Senhor, em áreas que a gente ainda não venceu, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas limitações, Senhor. Perdoa, muitas vezes, da gente estar fazendo algo no automático, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ensina a dar o melhor para Ti. Nos mostra, Senhor, a área realmente que nós temos o chamado para trabalhar. Senhor, que a gente possa, Senhor, dar, Senhor, o melhor com alegria, Senhor. Dar o melhor cântico para Ti, Jesus, que Tu é merecedor, Senhor. Que para toda a Tua glória, Senhor, para a honra e a Tua glória, a gente possa, Senhor, dar o melhor, Senhor, que o Senhor possa receber, Senhor, cada coisa que a gente fizer na igreja, por mínimo, pequeno que possa ser, Senhor, mas que seja com um grande temor, Senhor. Coloca, Senhor, em cada vida que está agora em casa, Senhor, esse temor, Senhor. Coloca esse discernimento, Senhor. Obrigada por cada um que está assistindo agora, Senhor. Trabalha, Senhor, na vida, Senhor. Alguém que tenha alguém, Senhor, que conheça, que possa também estar ministrando essa palavra para essa pessoa, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida do meu esposo, Senhor. Eu peço para o Senhor nos capacitar cada vez mais, Senhor, para trabalhar nesse ministério que é algo tão grandioso, Senhor, que é algo tão importante para a tua casa, Senhor. Te agradecemos e te glorificamos nessa noite, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Então, nesse domingo nós temos nossos cultos, de manhã e à noite, os cultos normais. Espero vocês aí. Glória a Deus pela vida de cada um. Deus abençoe e agradeço. Obrigado, Jader, que está aqui nos ajudando com as mídias. A Nanda, o Alexandre aqui, que estão aqui também com a gente. Um abraço a todos e que a glória e a honra do Senhor desça sobre a sua casa e você possa ser cada dia mais parecido com Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Abraço.